E pensar, Pai, naqueles irmãos que nesses dias nos carnavais, que eles possam sair de casa e poder voltar à sua saúde, à sua alegria, pelo qual estavam na festança. Que toda a equipe espiritual possa ajudar a esses irmãos de todas as cidades que se encontram nessa festa, né, que se desmudando, e também eles possam ser amparados. No teu nome, Senhor Jesus, no nome da espiritualidade única. Vamos neste momento também pensar os nossos entes amados que partiram, e a irmã da nossa irmã que pediu, que ela possa ser amparada e protegida na espiritualidade. E alguém pedido de ajuda ao hospital aqui de Lisboa. Enfim, Senhor Jesus, que a equipe espiritual Jesus Gonçalves possa sempre acolher a cada irmão que aqui se encontra. Que assim seja. Amém. Então, o Rubinho todo mundo conhece já, né? Quem não conhece é Rubinho Pereira. Companheiros de doutrina, muita paz e harmonia. A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente contrária à pena de morte, contrária à eutanásia, contrária ao suicídio e contrária ao aborto. Ou seja, o espírita deve também ser contra a todos esses quatro elementos. Eu já falei muito sobre pena de morte. Já falei também muito sobre suicídio e muito sobre aborto. E já evito falar desses três assuntos, porque a gente já falou um bocado sobre eles. Mas no nosso grupo, nós fazemos toda a última terça-feira do mês um debate. Neste debate, eu escolho 4 assuntos espíritas para que sejam debatidos. E eu tenho percebido que toda vez que eu coloco entre os 4 o assunto pena de morte, o grupo não escolhe para debater. E eu percebi, logicamente, que o grupo está se esquivando do assunto. Mas, uma hora, este grupo que eu fundei, este grupo vai acabar tendo que enfrentar a pena de morte. Mas olha só, eu resolvi falar sobre a pena de morte, como eu já falei anteriormente, eu já falei muito sobre o assunto. Mas eu resolvi falar simplesmente porque eu nunca tinha falado sobre pena de morte com relação ao aspecto que nós vamos empregar ou estudar hoje. E pena de morte, olha só, na Bíblia. A doutrina espírita fala muito sobre pena de morte. Os expositores falam muito sobre pena de morte. Mas eu nunca tinha visto alguém, expositor espírita, falar sobre pena de morte na Bíblia. E é isto que nós vamos comentar a partir de agora. Mas como vocês sabem, todo assunto que eu falo aqui, eu resolvo definir o tema. Então o que significa pena de morte? Olha só, pena de morte significa a punição máxima imposta pelo Estado aos crimes considerados hediondos. Muito bem. Então vamos lá. Então, todo mundo já sabe o que é pena de morte. Eu pergunto algo para vocês.
existe pena de morte na Bíblia? O que vocês acham? Existe. Existe. E quem acha que não existe? Tá. Porque isso aí, quando Jesus era feito com os soldados, Jesus perdoa, isso quer dizer que não tinha também. Se pensaram, perdoa, seguiu o caminho. Muito bem. Uma mulher que será apedrejada, que não trabalha de novo. Exatamente. Nós vamos chegar lá. Precisa. Muito bem colocado. Então olha só. Sim. Então todo mundo aqui chegou à conclusão que sim. Mas tem gente que acha que não. Qual dos dois está certo? Existe ou não existe? Existe. Mas olha só, muita gente acha que existe pena de morte na Bíblia, baseado na Bíblia. E outros acham que não existe pena de morte, baseado também na Bíblia. Bom, e nós vamos chegar à conclusão. Vou falar aqui e vocês vão ficar com qual uma das duas ou então com as duas. Certo? Então vamos lá? Bom, para iniciar realmente, nós vamos colocar uma frasezinha para reflexão. E esta frase eu já coloquei aqui algumas vezes, significando que geralmente quando a gente falar sobre a Bíblia, nós vamos colocar essa frase para reflexão. Olha só, segundo Shakespeare, a Bíblia pode ser usada para defender qualquer ideia ou argumento, ainda que propositadamente errados ou desonestos. Bom, então eu posso pegar qualquer assunto da Bíblia, vamos supor, reencarnação. Existe reencarnação na Bíblia? Alguém pode dizer que não existe. Na Bíblia diz que não. E alguém pode dizer, existe reencarnação na Bíblia? Outro diz, pode. Baseado também na Bíblia. E aí? Muito bem. Então, alguém pode pegar um assunto da Bíblia, honesta ou errado ou desonestamente, e pode pegar esse versículo e desonestamente fazer com que as pessoas acreditem naquilo, porque está na Bíblia, distorcendo o assunto ou a ideia do versículo. Bom, adiante. Quem instituiu a pena de morte na Bíblia? Vocês sabem dizer quem foi? Que colocou a pena de morte na Bíblia? Foi Deus, né? Deus? Quem acha que não? Ó, olha só, aqui tem gente que acha que foi Deus. Aqui tem gente que acha que não foi Deus. Olha só, coisa interessante. Então vamos ver quem foi? Ou será que foram os dois? Essa é a informação dos homens lá, dentro daquela lei que Moisés escreveu por ele. Então, tá bom, muitas coisas assim, eu vou estar. Eu acho que foi dentro do tempo que Deus, que Satanás saiu do céu e veio para a terra. E por isso que existe a pena de morte. Muito bem. São colocações, às vezes, até divergentes, contrárias. Mas olha só. Toda vez que eu vou falar para vocês, ou em qualquer centro espírita, sobre a Bíblia, assunto da Bíblia com relação à doutrina espírita, eu dou uma olhada nos sites evangélicos, para saber o que eles pensam a respeito. Porque senão eu vou ficar aqui, né, às vezes, só com o pensamento a respeito desta linha, sem dar uma olhada a respeito daquela outra linha. Então vamos lá. Eu entrei no site, vários sites evangélicos. Em um deles, eu encontrei um pastor que escreveu um artigo, que no início do artigo ele escreve assim, olha só. No Antigo Testamento, Deus instituiu a pena de morte
para os crimes mais graves e hediondos. Logo, quem mata outra pessoa merece morrer. Isto quer dizer, meus amigos, que este pastor é a favor da pena de morte. Ele cita a Bíblia e mais embaixo, quem mata outra pessoa merece morrer. É a opinião dele. Isso também quer dizer de que os evangélicos são a favor da pena de morte. Porque a maioria dos sites evangélicos que eu percorri, todos eles são a favor da pena de morte. Porque está lá na Bíblia. E se está na Bíblia, meus amigos, eles acreditam e aceitam que é correto. Muito bem. Mas peraí. Vocês perceberam? O título do slide está em branco. O texto é em amarelo. O que está em azul é que eu destaquei. Que eu achei interessante destacar aquele pedacinho. Então, Deus instituiu a pena de morte? Onde é que está escrito isso? Na Bíblia, tá, onde é que mostra isso na Bíblia? E quem mata outra pessoa merece morrer? Tá. Olha só. Versículos. Eu estou ainda no texto do cara. Versículos da Bíblia que falam a favor da pena de morte. Então eu vou citar aqui os versículos que falam a favor da pena de morte na Bíblia, sobre vários aspectos. Então olha só. Práticas passíveis de pena de morte na Bíblia. Algumas práticas. A primeira prática, bestialidade. Todo aquele que pratica bestialidade, segundo a Bíblia, merece morrer, ou seja, pena de morte para ele. E o versículo que fala a respeito da bestialidade é Êxodos, versículo 22, aliás, capítulo 22, versículo 19. Levítico, capítulo 20, versículo de 15 a 16. Então, lá em Êxodo e Levítico, nós vamos encontrar, né, a prática da bestialidade, que é passivo de pena de morte. Bom, incesto. Todo mundo sabe o que é incesto, né? Muito bem. Incesto, nós vamos encontrar em Levítico 20, capítulo 20, versículo de 11 a 14. Falsas profecias. Os falsos profetas. Nós vamos encontrar passagem em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 5 e capítulo 18, versículo de 20 a 22. Prostituição e estupro. Aqueles que praticam prostituição e estupro, eles estão enquadrados em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 4. Mais adiante, homossexualidade ou homossexualismo. Aqueles que praticam homossexualismo, nós vamos encontrar a proibição em Levítico 20, 13. Sequestro. Nós vamos encontrar a proibição em 21, Êxodo 21, versículo 16. Assassinato e adultério. Assassinato e adultério está em azul, porque nós vamos nos prender um pouquinho mais sobre eles dois. Certo? Muito bem. E nós vamos citar a passagem, além do versículo. Então vamos lá. Assassinato. Diz assim em Gênesis 9, 6. Quem derramar
sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Olha só, aqui está dizendo que quem matar deve ser morto pelo próprio homem, ou pela lei humana. Em Números, capítulo 35, versículo 15, 16, aliás, diz assim: se um homem ferir alguém com objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Isso aí, pena de morte para o assassino. Então a gente já está percebendo que sobre assassinato, várias passagens da Bíblia, preste atenção, tudo isso no Antigo Testamento. Várias passagens da Bíblia estão determinadas a pena de morte para assassinato. Mais um: quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Êxodo 21, 12. Bom dia. Finalmente, adultério. Vai chegar lá onde o moço falou bem aqui. Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, quem que faz isso aqui? Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero, olha só, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados por apedrejamento. O apedrejamento é pena de morte, lógico. Vou repetir isso aqui para a gente passar um pouquinho lá na frente. A gente vai ter que citar isso aqui, ó. Tanto o adúltero, que é o homem, quanto a adúltera, que é a mulher, terão que morrer. Perceberam? Bom, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for encontrado deitado com a mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Detalhe. Todos estas práticas para pena de morte, todas elas nós encontramos no Antigo Testamento. E outro detalhe, todas elas nós encontramos no Pentateuco mosaico, ou seja, os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Foram escritos por Moisés. Para que a gente perceba, mas na frente a gente vai perceber por que eu estou frisando isso. Eu pergunto ao grupo aqui, de novo, já perguntei uma vez, Jesus era a favor da pena de morte? Não. Todo mundo concorda que não? Não. Todo mundo concorda que não. Ele dispensou de não matar a mulher porque ele era contra a pena de morte. Isso aí está bem claro para qualquer pessoa. Muito bem. Mas por incrível que pareça, os evangélicos acham que Jesus era a favor da pena de morte. E por isso, eles viram, eles espalham por aí, nos sites. Eu fiquei surpreendido. Como é que consegue caber na cabeça de alguém, se Jesus era a humildade em pessoa, era a paz em pessoa, ser a favor da pena de morte? Não é um contrassenso. É extremamente um contrassenso. Jesus não podia dizer uma coisa e fazer outra.
Se ele era bondoso, Se ele era bondoso ao extremo, Ele né? perdoou disso. Ele não poderia Madalena perdoou essa ser a favor da pena de Ser a morte. favor disso. Mas eles Não é? acham e acreditam que Jesus era a favor da pena de morte por algo que Jesus falou, por um versículo que Jesus citou, que nós vamos mostrar aqui para vocês. Olha só. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. A questão, meus amigos, é que tem muita gente por aí que interpreta a passagem de forma literal. por isso que tem aquela história, que o ferro será ferido, por causa dessa história, dessa passagem. Né? Então, olha só, Caso. está interpretando ao pé da letra. Mas o que Jesus quis dizer aí, meus amigos, ele estava dizendo que aquele que pratica o mal receberá o mal. E não dá um criminoso que se acaba de Aquele que faz o bem Recebe receberá o bem. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O que é completamente diferente. Mas eles, por incrível que pareça, lá, eu já vi vários sites evangélicos, em que escritores evangélicos dizem isso. Que Jesus era a favor da pena de morte. Por isso, são a favor da pena de morte. Estão baseados na Bíblia e principalmente naquilo que Jesus falou. Meu Deus do céu! É de impressionar. Muito bem. Todo mundo disse que Jesus não era a favor da pena de morte. Lá em João, agora nós estamos no Novo Testamento. Nós saímos de lá do Antigo Testamento, chegamos agora no Novo Testamento. João, capítulo 8, versículo de 3 a 11, diz o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Jogaram diante de Jesus e disseram: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei, olha só, a lei manda que dessas tais sejam apedrejadas até a morte. O que dizeis? Ou seja, qual é a tua opinião? O que dizes sobre isso? Qual é o teu ponto de vista? Mas só que eles fizeram isso para colocar Jesus, como se diz, em saia justa. Agora nós vamos perceber o que ele vai dizer. E agora vamos colocar ele numa situação estranha. Jesus, diante do argumento, se abaixou e começou a escrever na areia. Como Jesus está demorando a dar resposta, Senhor, insistiram: o que dizes? Jesus se levanta, dá uma olhada geral e diz assim: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha só, todo mundo já estava com a pedra na mão. Todo mundo já estava só. Todo mundo, a maioria já estava só para jogar pedra na mulher. E aí, o que Jesus falou tocou fundo naquelas pessoas. É. Como coisa que dissesse assim: hipócrita, tu queres julgar o outro sendo pior do que o outro. Como tu podes querer julgar, condenar alguém se tu és pior
do que aquele outro alguém.